Em um reino onde o silêncio tem mais valor que a verdade, uma estrangeira foi levada como parte de um acordo sombrio. Lá, onde as paredes sussurram segredos e cada olhar esconde uma sentença, ela descobriu que ser forte é mais que resistir, é escolher. O que começou como uma transação fria se transformou em algo que nem o poder conseguiu controlar. E quando todos pensaram que ela se submeteria, foi o que fez que mudou tudo. Antes de ouvir essa história arrebatadora, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos que desafiam o destino. O escândalo não passou de um boato maldoso, nascido entre porcelanas e chá, mas bastou para que a única figura que ainda lhe dava abrigo a condenasse. Sem defesa, sem voz, foi embarcada rumo a um destino traçado por outros. O preço foi o silêncio. O pagamento, um corpo, uma linhagem, uma promessa de herança. Helena Mendes observou com olhos marejados a costa brasileira desaparecer no horizonte. O navio partiu na escuridão. As ondas pareciam sussurrar adeus a tudo o que conhecia. À medida que São Paulo se transformava em apenas um conjunto de luzes distantes, ela apertou o medalhão que carregava no pescoço. Única lembrança de uma mãe que mal conhecera. Aos 22 anos, Helena era agora uma mercadoria, uma solução para as dívidas crescentes de seu tio Fernando, que a criara desde a infância, após o desaparecimento precoce dos pais. O homem que um dia jurara protegê-la, a vendera como se fosse gado, arranjando um casamento com um estrangeiro misterioso, herdeiro de uma fortuna no Oriente Médio. Um negócio, não um matrimônio. Você deveria me agradecer, dissera Fernando na noite anterior, entre goles de conhaque. Depois do que aconteceu na festa dos Albuquerque, qual família decente aceitaria você? Este casamento é sua redenção. Helena fechou os olhos com força, tentando apagar a memória daquela noite fatídica. O filho do senador, a bebida demais, as mãos atrevidas tentando forçá-la a entrar em um quarto. Seu grito, a porta aberta, todos olhando. E então, o inevitável. Não foi ele, mas ela quem saiu manchada do episódio. A moça de comportamento duvidoso, sussurravam. Provocadora, acusavam. Ninguém quis escutar sua versão. Ao chegar, foi recebida não com honras, mas com vigilância. Era uma transação, não uma recepção. Cada passo seu dentro do palácio era escoltado. Cada palavra era medida. O quarto, que lhe foi dado, era confortável, mas trancado por dentro. A luz vinha de lamparinas. O ar, de um incenso que entorpecia mais que acalmava. Dubai era uma cidade de contrastes absurdos. Do porto, Helena vislumbrou arranha-céus que pareciam desafiar as leis da física, emergindo como miragens do deserto. Mas não foi para os cartões postais que a levaram. Uma limusine com vidros escuros a conduziu por 1 hora até um complexo residencial isolado, distante do olhar turístico. A mansão Al-Fahim erguia-se imponente, uma mistura de arquitetura moderna com elementos tradicionais árabes. 4 mulheres de meia-idade a esperavam na entrada, todas vestidas com roupas impecáveis e expressões indecifráveis. Bem-vinda à residência Al-Fahim. Sou Soraya, governanta principal. Apresentou-se uma delas em português imperfeito, mas compreensível. Estas são Amina, Fatima e Laila. Cuidaremos de sua preparação. Preparação? Perguntou Helena, sentindo um frio percorrer sua espinha. Para se tornar adequada como esposa do Sr. Karim Al-Fahim, naturalmente. Helena foi conduzida por corredores ornamentados até um aposento luxuoso que mais parecia uma suíte, de hotel 5 estrelas. Suas malas já estavam lá, embora percebesse que haviam sido abertas e inspecionadas. O Sr. Karim retorna de viagem em 3 dias, informou Soraya. Até lá, você aprenderá o básico de nossos costumes, etiqueta e comportamento esperado. E se eu me recusar? Helena ousou perguntar, erguendo o queixo. O sorriso de Soraya esmoreceu apenas por um instante. Entendo sua confusão, senhorita, mas o acordo já foi firmado. Seu tio recebeu o pagamento combinado. Se você partir, ele terá que devolver. Um valor que, pelo que soube, já foi completamente gasto. As consequências para ele seriam severas.
Helena engoliu em seco. Mesmo depois de tudo, não conseguia desejar mal ao homem que, apesar de seus defeitos, a criara. E também, para onde iria? Sem dinheiro, sem conhecidos, em um país estrangeiro cuja língua mal compreendia. Os 3 dias seguintes foram uma sucessão de lições exaustivas. Como se sentar, como comer, como se dirigir aos membros da família, palavras básicas em árabe, história da família Al-Fahim. Ninguém mencionava amor ou felicidade. Falavam de deveres, obrigações, expectativas. Por que ele escolheu uma brasileira? Perguntou Helena durante uma sessão particularmente tediosa sobre a genealogia da família. As 4 mulheres trocaram olhares rápidos. O Sr. Karim tem ideias modernas, respondeu Amina cautelosamente. Ele ficou impressionado com sua fotografia e seu histórico educacional. Uma mulher formada em relações internacionais pode ser útil para seus negócios globais. Útil, pensou Helena amargamente. Não amada, não desejada como companheira. Útil. Ele, o que havia solicitado sua vinda, não apareceu de imediato. Observava de longe, esperava, calculava. Seus olhos, quando enfim se encontraram, estavam carregados de julgamento. Viu nela utilidade, não pessoa. Seu silêncio foi mais eloquente que 1000 decretos. Quando finalmente Karim Al-Fahim adentrou o salão onde Helena o aguardava, o silêncio tornou-se quase palpável. Era mais jovem do que ela imaginara, talvez 30 anos, com feições marcantes e olhos escuros penetrantes. Vestia um terno ocidental impecável, sem nenhum traço, de vestimenta tradicional. Senhorita Mendes, cumprimentou ele em português perfeito, sem sotaque perceptível. Espero que esteja confortável. Helena sentiu o sangue ferver. Confortável? Como uma prisioneira poderia estar confortável? Tão confortável quanto pode estar alguém que foi vendida, respondeu ela, ignorando o olhar de advertência de Soraya. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Karim, rapidamente substituído por um sorriso contido. Entendo sua revolta, mas asseguro que não a vejo como uma mercadoria. Prefiro encarar nosso arranjo como uma aliança mutuamente benéfica. Qual benefício eu recebo exatamente? Além de uma prisão dourada? Karim olhou para as 4 mulheres. Deixem-nos, por favor. Quando ficaram a sós, ele caminhou pelo salão, mãos nos bolsos, como se ponderasse cuidadosamente suas palavras. Sei mais sobre você do que imagina, Helena. Sei sobre o incidente na festa dos Albuquerque. Sei como a sociedade paulistana a tratou injustamente. Sei que sua formação acadêmica brilhante foi ofuscada por rumores infundados. Helena sentiu o rosto queimar. Como ele sabia? Ofereço, não apenas luxo material, mas uma nova vida. Respeito, propósito, a chance de usar sua inteligência e formação nos negócios da família, que tem conexões em 5 continentes. Em troca de um casamento, filhos, eventualmente, uma parceria. Ela, por outro lado, não chorou. Cada gesto seu era resistência. O modo como penteava o cabelo, como não se curvava, como recusava a comida como um protesto mudo. Não seria invisível. Nos dias que se seguiram, Helena manteve uma distância calculada. Comparecia às refeições, mas comia pouco. Respondia quando questionada, mas nunca iniciava conversas. Penteava os longos cabelos castanhos em estilos elaborados, não por vaidade, mas como forma de controle sobre algo em sua vida. Karim a observava, intrigado. Ele estava acostumado com obediência imediata, com pessoas que buscavam agradá-lo. Esta mulher, no entanto, parecia considerar sua mera existência um ato de rebeldia. Uma semana após sua chegada, Helena descobriu a biblioteca da mansão, um cômodo impressionante, com estantes do chão ao teto repletas de livros em diversos idiomas. Foi lá que começou a passar suas tardes, devorando romances, biografias, tratados de história e política. Vejo que encontrou seu refúgio, comentou Karim, surpreendendo-a numa tarde enquanto lia O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. A ironia da escolha não lhe escapou. Conhece Beauvoir?
Perguntou ele, sentando-se numa poltrona próxima. Estou tentando entender como uma mulher pode ser simultaneamente sujeito e objeto, respondeu Helena, fechando o livro. Parece pertinente à minha situação atual. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios dele. Talvez me julgue precipitadamente. Não sou o tirano que imagina. Não? E o que chama um homem que compra uma esposa? Um homem prático. Em minha posição, cada relacionamento é analisado como potencial armadilha. Casar-me com alguém das famílias locais significaria alianças políticas complicadas, expectativas familiares, intrigas. Uma estrangeira sem conexões oferece liberdade. Minha liberdade pelo preço da sua. Que irônico. Karim inclinou-se para a frente, subitamente sério. Ofereço um acordo 3 meses. Conviva comigo, conheça minha rotina, meus negócios, minha família. Se ao final desse período ainda desejar partir, providenciarei sua passagem. E fundos suficientes para recomeçar onde quiser. Helena estreitou os olhos desconfiada. E o dinheiro pago ao meu tio? Considere um investimento mal sucedido. Não o perseguirei por isso. Por que faria essa oferta? Karim levantou-se, ajustando o paletó impecável. Porque quero uma parceira, não uma prisioneira. E porque estou convencido de que, se me conhecer verdadeiramente, você escolherá ficar. A proposta era tentadora, mas Helena hesitava. Confiar neste homem seria insensato. Por outro lado, o que tinha a perder, além de 3 meses de sua vida? Aceito, com uma condição, respondeu finalmente. Quero liberdade para circular, conhecer a cidade e ter meu próprio espaço. Terá um motorista e segurança por razões óbvias, mas pode ir onde desejar. Quando Karim saiu, Helena voltou a abrir o livro, mas não conseguia se concentrar. Tinha acabado de fazer um pacto com o homem que a comprara. Seria isso uma rendição ou uma estratégia de sobrevivência? Naquela noite, contemplando as luzes da cidade pela janela de seu quarto, ela tomou uma decisão. Usaria esses 3 meses não apenas para avaliar Karim, mas para planejar seu futuro, com ou sem ele. Aprenderia sobre seus negócios, sobre a cultura local, economizaria qualquer dinheiro que conseguisse. Se decidisse partir, estaria preparada. Quando a tensão entre as paredes se tornou insuportável, uma tempestade de areia caiu sobre o palácio. Foi no caos, no escuro, no medo real, que ele a tocou pela primeira vez, não por desejo, por reflexo, mas ali nasceu algo impossível de ser ignorado. A tempestade de areia chegou sem aviso prévio. O céu, antes de um azul límpido, escureceu em questão de minutos, transformando o dia em crepúsculo. Helena observava fascinada da varanda de seu quarto quando Soraya irrompeu pela porta. "Senhorita, precisa entrar agora!" exclamou a governanta, fechando rapidamente as portas de vidro. As tempestades de areia em Dubai são perigosas, principalmente para quem não está acostumado. Enquanto Soraya corria para fechar todas as janelas e verificar as vedações, Helena percebeu o súbito frenesi que tomou conta da mansão. Empregados apressavam-se pelos corredores, seguindo um protocolo claramente estabelecido para tais ocasiões. "Isso acontece com frequência?" perguntou Helena, ajudando a governanta a cobrir os móveis com lençóis protetores. "Algumas vezes por ano. Esta parece especialmente forte", respondeu Soraya, preocupação evidente em seu rosto enrugado. "O Sr. Karim está em reunião na ala leste. Deveria ir para lá, o sistema de filtragem de ar é melhor." Helena hesitou. Nas 2 semanas desde a proposta de Karim, eles haviam mantido uma distância cordial. Jantavam juntos ocasionalmente, trocavam observações educadas, mas nada além disso. Ele cumpria sua palavra quanto à liberdade dela, permitindo que explorasse a cidade, sempre acompanhada, e fornecendo-lhe um cartão de crédito generoso que ela relutava em usar. "Ficarei aqui mesmo", decidiu, sentando-se na poltrona junto, a janela agora fechada. O vento uivava como um animal ferido, açoitando as paredes da mansão. Através das frestas das persianas, Helena podia ver apenas um turbilhão marrom alaranjado, como se estivessem submersos em um mar de poeira.
As luzes piscaram uma, duas vezes, até que finalmente se apagaram. Os geradores devem entrar em funcionamento logo, garantiu Soraya, acendendo algumas velas aromáticas. Vou verificar os outros aposentos. Fique aqui, por favor. Quando a governanta saiu, Helena sentiu um calafrio que nada tinha a ver com a temperatura. A escuridão repentina, o uivo constante do vento, a sensação de isolamento, tudo conspirava para despertar uma ansiedade que ela tentava manter sob controle. Passaram-se 10, 15 minutos. As luzes não voltavam. O telefone em seu quarto estava mudo. Helena decidiu investigar por conta própria, pegando uma das velas e aventurando-se pelo corredor. A mansão, normalmente vibrante e iluminada, transformara-se em um labirinto de sombras dançantes. Seguindo pela memória, Helena dirigiu-se à ala leste, onde supostamente Karim estaria. No caminho notou algo estranho. Não havia ninguém. Nem empregados, nem seguranças, ninguém. Ao dobrar um corredor, uma rajada de vento mais forte fez a mansão tremer, e Helena ouviu um estrondo, seguido de um ruído de vidro quebrando. Instintivamente, correu na direção do som. Uma das enormes janelas da sala de reuniões cedera sob a pressão da tempestade, espalhando estilhaços por todo o ambiente. No centro do caos, Karim tentava empurrar uma pesada estante para bloquear a abertura enquanto a areia e o vento invadiam o aposento. "Karim!" gritou Helena, correndo até ele. Ele virou-se surpreso com sua presença, mas não havia tempo para explicações. Juntos, conseguiram mover a estante contra a janela, quebrada, reduzindo parcialmente a entrada de areia. Helena rasgou uma cortina próxima e eles a usaram para preencher as frestas restantes. Exaustos e ofegantes, encostaram-se à parede, cobertos de poeira. "Não devia estar aqui", disse ele, entre respirações pesadas. "É perigoso." "Ninguém mais veio ajudar?" perguntou Helena, olhando ao redor. "Onde estão todos?" Karim passou a mão pelo rosto, deixando um rastro limpo na pele empoeirada. "Mandei todos para o abrigo subterrâneo. Esta ala deveria estar vazia. Eu só fiquei para assegurar alguns documentos." "Abrigo subterrâneo? E por que não me informaram?" Um lampejo de culpa cruzou os olhos de Karim. "Dei instruções expressas para que Soraya a levasse. Ela não. Apareceu?" Helena balançou a cabeça, sentindo uma pontada de mágoa. 2 semanas na mansão e ainda era tratada como uma estranha, excluída até mesmo dos protocolos de segurança básicos. O vento intensificou-se novamente, fazendo a barricada, improvisada, tremer. Por instinto, Karim puxou Helena para si, protegendo-a com o próprio corpo quando mais alguns estilhaços de vidro se desprenderam. Foi o primeiro contato físico real entre eles, não um toque formal de mãos, mas um abraço urgente, nascido da necessidade de proteção. Helena podia sentir o coração dele batendo acelerado, o calor de seu corpo mesmo através das roupas empoeiradas. Por um momento, esqueceu-se de quem ele era, de como havia chegado ali. Era apenas um homem protegendo-a do perigo, e havia algo primordialmente reconfortante nisso. Quando se afastaram, algo havia mudado. Um tipo diferente de energia pairava entre eles, uma consciência mútua que não existia antes. "Precisamos chegar ao abrigo", disse Karim, segurando a mão dela firmemente. "Fique perto de mim." Atravessaram corredores escuros, guiados apenas pela luz instável de suas velas e pelo conhecimento de Karim sobre a planta da mansão. Desceram por uma escada discreta que Helena nunca havia notado, chegando a um porão surpreendentemente espaçoso e bem equipado. Ali, todos os funcionários da mansão aguardavam, incluindo Soraya, que correu até eles com expressão alarmada. "Graças a Alá. Senhorita Helena, procurei por toda parte, mas você havia desaparecido do quarto." "Vamos discutir isso depois", interrompeu Karim com firmeza. "O importante é que todos estão seguros agora." O abrigo era impressionante. Geradores próprios, suprimentos para semanas, sistemas de comunicação, até mesmo uma pequena enfermaria. Claramente não era a primeira vez que a família Al-Fahim enfrentava situações de emergência. Enquanto os funcionários se organizavam em suas áreas designadas, Karim conduziu Helena a um espaço mais reservado,
uma espécie de escritório de emergência. Preciso cuidar desse corte, disse ele, indicando um arranhão no braço dela que Helena nem havia percebido. Com surpreendente delicadeza, Karin limpou e tratou o ferimento, seus dedos movendo-se com precisão clínica. Onde aprendeu primeiros socorros? Perguntou Helena, tentando ignorar a estranha intimidade do momento. Um sorriso melancólico surgiu nos lábios dele. Servi no exército por 2 anos. Parte do treinamento obrigatório para todo homem da minha família, independentemente de nossa riqueza ou status. Você? No exército? Helena não conseguiu esconder a surpresa. O homem elegante à sua frente, com mãos de pianista e maneiras refinadas, parecia tão distante da imagem de um soldado. Acredite ou não, sei sobreviver com muito menos do que o que tenho, respondeu ele, terminando o curativo. Meu pai insistia que conhecêssemos o valor do trabalho duro e da disciplina. Seu pai parece um homem sábio. Uma sombra cruzou o rosto de Karin. Era. Ele nos deixou há 3 anos. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção contida. Helena percebeu que, apesar de todas as investigações sobre seu passado, Karin revelara muito pouco sobre si mesmo até aquele momento. Sinto muito. Eu sei como é perder pais, ofereceu ela, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Sim, sei que sabe. Karin hesitou, como se debatesse internamente sobre quanto revelar. Foi uma das razões que me fez interessar por você. Alguém que conheceu a perda compreende seu impacto de uma forma que outros não podem. É por isso que me escolheu, por sermos órfãos. Karin suspirou profundamente. É mais complicado que isso. Há coisas sobre minha situação que você ainda não sabe. Então me conte, desafiou Helena, sentindo que estavam finalmente chegando a algum tipo de verdade. Antes que Karin pudesse responder, a porta do escritório abriu-se bruscamente. Uma mulher alta, elegantemente vestida apesar da situação de emergência, entrou sem cerimônia. Karin, precisamos falar sobre os danos ao arquivo histórico. Os manuscritos estavam... Ela parou ao notar Helena, seus olhos escuros avaliando-a, da cabeça aos pés. Ah, a brasileira! Finalmente nos conhecemos. Helena, esta é Leila, minha prima, apresentou Karin com visível desconforto. Leila, como pode ver, estamos no meio de algo importante. Sempre estão, não é mesmo? Respondeu Leila com um sorriso que não alcançava os olhos. Mas a tempestade pode durar horas, e os manuscritos de seu pai não podem esperar. A menos que... Ela olhou significativamente para Helena. Você considere sua conversa com a noiva por encomenda mais urgente que o legado familiar. Helena sentiu o rosto queimar com a descrição deliberadamente humilhante. Karin deu um passo à frente, a postura subitamente tensa. Isso foi desnecessário. Leila. Apenas expressando o que todos pensam, primo. Leila deu de ombros, fingindo indiferença. Os Al-Fahim sempre fizeram casamentos estratégicos, mas pelo menos eram com famílias respeitáveis, não com moças de reputação, questionável do outro lado do mundo. Basta. A voz de Karin ecoou pelo pequeno espaço, surpreendendo ambas as mulheres. Nunca antes Helena ouvira perder a compostura. Leila sorriu, como se tivesse conseguido exatamente a reação que desejava. Os conselheiros estão reunidos na sala comum. Esperam sua presença assim que possível. E com isso saiu tão abruptamente quanto havia entrado. Um silêncio pesado instalou-se entre Helena e Karin. Ela podia ver a tensão nos ombros dele, a mandíbula cerrada em contenção. Noiva por encomenda, repetiu Helena amargamente. Direto ao ponto, sua prima. Leila tem seus próprios motivos para ser hostil, respondeu Karin, passando a mão pelos cabelos em gesto de frustração. Ela esperava... Bem, houve expectativas criadas desde nossa infância. A realização atingiu Helena como um soco. Vocês eram prometidos um ao outro. Não era uma pergunta, mas Karin assentiu mesmo assim. Um arranjo familiar tradicional. Quando decidi buscar uma esposa fora desse círculo, causei mais do que desapontamento. Quebrei uma tradição de gerações. E por que fez isso? Helena encontrou os olhos dele, buscando verdade além das meias explicações. Karin aproximou-se, parando a centímetros dela.
Porque estou cansado de viver conforme as expectativas alheias, porque quero escolher meu próprio caminho. Sua voz baixou para quase um sussurro. E porque quando vi sua foto, li sobre você, algo me disse que você entenderia essa luta como ninguém mais. Helena sentiu-se exposta, como se ele pudesse ver através de suas defesas cuidadosamente construídas. Por mais que tentasse, não conseguia mais vê-lo simplesmente como o homem que a comprara. Havia camadas ali, complexidades que apenas começava a vislumbrar. Preciso ir, disse Karim, afastando-se com relutância visível. Os conselheiros são parte das obrigações que não posso ignorar, especialmente durante uma crise. Vá, respondeu Helena. Eu ficarei bem. Quando ficou sozinha, Helena deixou-se cair numa cadeira, mente girando com as revelações. Da última hora, a tempestade de areia lá fora parecia um reflexo perfeito de seu tumulto interno. As certezas com que havia chegado à mansão Al-Fahim, sobre seu destino, sobre Karim, sobre o que representava para ele, começavam a se desfazer como areia entre os dedos. E então veio o inesperado, um envelope. Dentro um passaporte, um bilhete, um caminho de volta. A saída que ninguém jamais lhe ofereceu, nem mesmo antes de ser vendida. Mas não aceitou, porque agora, mais do que nunca, queria provar que pertencia ali não por contrato, mas por mérito. Enquanto os conselheiros deliberavam e a tempestade rugia, Helena percorreu o abrigo, observando a interação entre os funcionários. Em um canto afastado, notou uma senhora idosa sentada sozinha, mãos trêmulas segurando contas de oração. Algo na dignidade silenciosa da mulher atraiu Helena. "Posso me sentar?" perguntou em inglês, aproximando-se cautelosamente. A senhora ergueu olhos surpreendentemente vívidos e assentiu. De perto, Helena podia ver as marcas de uma vida longa no rosto dela, cada ruga contando uma história. "Você é a noiva de Karim", disse a idosa em inglês hesitante, mas compreensível. "Eu sou Nadira, mãe de Fátima." "Prazer em conhecê-la, senhora Nadira." Elas ficaram em silêncio por alguns minutos, um silêncio confortável que Helena não esperava. Finalmente, Nadira falou novamente. "Você tem olhos bons, olhos que veem além." Helena sorriu tocada pelo comentário inesperado. "Tento ver o melhor nas pessoas. Mesmo quando te vendem como mercadoria?" perguntou Nadira diretamente, surpreendendo Helena com sua franqueza. "Como sabe, sou velha, não surda. Os empregados falam." Nadira fez um gesto descartando a importância disso. "Mas saiba, menina, Karim não é como pensam. Ele carrega fardos que poucos conhecem." "Que tipo de fardos?" A velha senhora pareceu avaliar o quanto deveria revelar. "O testamento de seu pai contém condições. Karim deve cumpri-las para assumir controle total dos negócios e da fundação beneficente que ajuda milhares de pessoas. Uma dessas condições é casar-se antes de seu 30º aniversário. Que acontece quando? Em menos de 2 meses. Helena absorveu a informação com crescente compreensão. Não era apenas uma questão de preferência pessoal ou rebeldia contra tradições. Karim estava contra o tempo. "Por que não me contou isso?" "Orgulho, talvez. Ou medo de que você o aceitasse apenas por piedade." Nadira sorriu suavemente. "Meus filhos cresceram com Karim. Conheço-o desde menino. Ele parece duro por fora, mas por dentro, há um coração que teme ser amado apenas por sua utilidade." As palavras atingiram Helena profundamente, ecoando seus próprios medos. Quantas vezes em sua vida fora valorizada não por quem era, mas pelo que podia oferecer? "Como sabe tudo isso?" perguntou Helena, incapaz de conter a curiosidade. Nadira tirou de dentro das vestes um envelope amarelado e o entregou a Helena. "Porque Karim me pediu para te dar isto se a tempestade durasse mais de 3 horas. Estamos na 4ª hora. Agora." Com mãos trêmulas, Helena abriu o envelope. Dentro, encontrou seu passaporte brasileiro original, que não via desde que chegara, além de um bilhete manuscrito e um cartão de crédito internacional. "Helena, se está lendo isto, significa que considerei todas as possibilidades
e decidi que você merece uma escolha verdadeira. Neste cartão há fundos suficientes para recomeçar onde desejar, sem depender de seu tio ou de qualquer outra pessoa. Seu passaporte está com todos os vistos necessários. Minha oferta de 3 meses ainda está de pé, mas se preferir partir agora, entenderei. Às vezes, a maior prova de respeito é permitir que alguém escolha seu próprio caminho, mesmo que seja longe de nós. Karim. Helena releu o bilhete 3 vezes, não conseguindo acreditar. Era uma saída. Uma verdadeira saída, sem amarras, sem consequências para seu tio, sem precisar provar nada a ninguém. Por que ele faria isso? Que homem, precisando desesperadamente de um casamento em menos de 2 meses, ofereceria liberdade total à mulher que adquirira para esse propósito? Ele não é o que parece, não é? Murmurou Helena, mais para si mesma que para Nadira. A idosa sorriu, olhos brilhando com sabedoria acumulada de décadas. Poucos de nós somos, querida. Poucos de nós somos. Helena fitou o passaporte em suas mãos, sentindo o peso da escolha que agora era verdadeiramente sua. Poderia partir naquele instante. A tempestade havia amainado, os aeroportos reabririam em questão de horas. Ou poderia ficar não mais como uma refém de circunstâncias, mas como alguém que escolheu deliberadamente seu caminho. O que você faria, Nadira? Perguntou a idosa que permanecia serenamente ao seu lado. Eu? A mulher sorriu, revelando rugas profundas ao redor dos olhos. Eu já vivi minha vida, fiz minhas escolhas. Algumas certas, muitas erradas, mas todas minhas. Nadira cobriu a mão de Helena com a sua calejada pelos anos. A questão não é se deve ficar ou partir, mas por quê? Se ficar por medo do desconhecido ou partir por orgulho ferido, ambas decisões trarão arrependimento. Antes que Helena pudesse responder, um burburinho espalhou-se pelo abrigo. A tempestade havia passado e os funcionários começavam os preparativos para retornar aos seus postos. Helena guardou o passaporte e o cartão, decidindo não tomar decisões precipitadas. Queria observar Karim após esta revelação, entender suas verdadeiras motivações. 3 meses era tempo suficiente para conhecer o homem por trás da fachada de negociante calculista. Nos dias que se seguiram, a mansão voltou à normalidade com surpreendente eficiência. Os danos foram reparados, os escombros removidos, as rotinas restabelecidas. Mas para Helena nada era como antes. Cada interação com Karim ganhava novas camadas de significado, cada gesto examinado sob nova luz. Ele não mencionou o envelope, nem perguntou se ela havia considerado partir. Mantinha uma distância respeitosa, quase profissional, embora seus olhos frequentemente buscassem os dela durante as refeições compartilhadas ou encontros casuais pelos corredores. Uma semana após a tempestade, Helena recebeu um convite formal para acompanhá-lo à inauguração da nova ala da Fundação Al-Fahim para a Educação Feminina. O cartão elegantemente caligrafado incluía uma nota manuscrita de Karim. Gostaria que conhecesse o trabalho que considero mais importante de todos os negócios da família. Intrigada, Helena aceitou. Na noite do evento, enquanto se preparava, percebeu o quanto havia mudado em apenas 1 mês desde sua chegada. A jovem aterrorizada e revoltada dava lugar a uma mulher que, embora ainda cautelosa, começava a encontrar um propósito em terras estrangeiras. Soraya e as outras auxiliares haviam selecionado um vestido longo de seda azul turquesa, que surpreendentemente combinava com o tom de pele e os olhos castanhos de Helena. Quando desceu as escadas, notou o olhar admirado de Karim, rapidamente disfarçado com um educado cumprimento. Está deslumbrante, disse ele simplesmente. Obrigada. Confesso que estou curiosa sobre esta fundação. A limusine os levou ao centro de Dubai, onde um edifício modernista destacava-se entre arranha-céus ainda mais imponentes. Centro Educacional Amina Al-Fahim, lia-se na fachada em árabe e inglês. Amina era minha mãe, explicou Karim enquanto caminhavam para a entrada. Ela faleceu quando eu tinha 12 anos. Era professora universitária, defensora ferrenha da educação feminina em tempos onde isso não era bem visto.
Seu pai apoiava esse trabalho? Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Karim. Meu pai adorava minha mãe exatamente por sua independência e determinação. Foi um casamento arranjado que floresceu em amor verdadeiro. Algo que eu sempre... Ele interrompeu-se como se tivesse revelado demais. O evento reunia a elite local e internacional, políticos, empresários, filantropos e educadores. Helena observou como Karim navegava com facilidade entre grupos diversos, alternando idiomas e assuntos com desenvoltura. Impressionante. Mais surpreendente ainda era como mantinha-a incluída nas conversas, traduzindo discretamente quando necessário, apresentando-a não como uma futura esposa, mas como Helena Mendes, especialista em relações internacionais do Brasil. Durante o tour pelas instalações, Helena viu salas de aula equipadas com tecnologia de ponta, laboratórios, bibliotecas e, mais impressionante, dormitórios para jovens mulheres de regiões remotas. Oferecemos bolsas completas para meninas talentosas de comunidades conservadoras, onde mulheres ainda enfrentam obstáculos para estudar, explicou a diretora do centro, doutora Yasmin. Muitas se tornam as primeiras graduadas de suas famílias. É extraordinário, comentou Helena, genuinamente impressionada. Foi a visão de Amina, aperfeiçoada por Karim nos últimos anos, respondeu Yasmin com evidente admiração. Ele pessoalmente revisa cada pedido de bolsa, insiste em conhecer cada aluna aceita no programa. Ao final da noite, enquanto retornavam à mansão, Helena sentiu-se conflituosa. O homem ao seu lado não se encaixava na imagem que havia construído do comprador de esposas. Havia uma profundidade, uma complexidade que a intrigava e relutantemente atraía. Por que não me contou sobre a fundação antes? Perguntou finalmente, quebrando o silêncio no carro. Karim olhou pela janela, observando as luzes da cidade. Temia que pensasse ser apenas uma tentativa de impressioná-la, de comprar sua aprovação. E não é? A fundação. Existe há 15 anos, Helena. Muito antes de saber da sua existência. Ele virou-se para encará-la. Não quero que me veja como um herói, nem como um vilão. Sou apenas um homem tentando honrar o legado de meus pais enquanto encontro meu próprio caminho. Helena assentiu, compreendendo. Não era tão diferente dela mesma. Ambos lutavam contra expectativas impostas, buscando autonomia sem rejeitar completamente suas raízes. Quando chegaram à mansão, Karim a acompanhou até a porta de seus aposentos, mantendo a distância respeitosa que estabelecera desde a tempestade. Obrigada pela noite, disse Helena, surpresa com a própria sinceridade. Foi esclarecedor. Fico feliz. Karim hesitou como se debatesse internamente sobre algo. Helena, sei que prometi 3 meses, mas devo ser honesto. Meu aniversário de 30 anos é em 5 semanas. Segundo o testamento de meu pai, devo estar casado até lá para assumir controle pleno da fundação e dos negócios familiares. Nadira mencionou algo assim. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto dele. Nadira sempre foi perspicaz. Ele suspirou. O que não mencionei é que, se não me casar até a data estabelecida, o controle da fundação passará ao conselho familiar, liderado por meu tio Farid e Leila. Sua prima, que claramente me despreza, precisamente. Karim parecia genuinamente preocupado. Eles têm visões muito diferentes sobre o propósito da fundação. Veem-na mais como instrumento de controle social e prestígio familiar do que como veículo de emancipação feminina. Helena finalmente compreendeu o que estava em jogo. Não era apenas a fortuna ou o status de Karim, mas a continuidade de um trabalho que transformava vidas. Por que me conta isso agora? Porque quero que entenda plenamente o contexto de qualquer decisão que tome. Se decidir ficar, não será apenas por mim, mas por algo maior. E se decidir partir, ele sorriu tristemente. Bem, encontrarei outra solução. Sempre há alternativas, mesmo que menos desejáveis. Sem esperar resposta, Karim inclinou-se numa leve mesura e afastou-se pelo corredor, deixando Helena com pensamentos tumultuados. A rival, a que antes era prometida ao homem que agora a observava, retornou. Trouxe aliados, rumores e exigências.
Os corredores sussurravam que a estrangeira seria substituída, mas ela não recuou. Quando foi levada ao conselho, ergueu a voz com firmeza. Não pediu, declarou. E naquele momento, seu lugar foi reconhecido. Não por tradição, mas por coragem. 2 semanas depois, Helena acordou com o som incomum de vozes alteradas. Saindo para investigar, encontrou os corredores agitados, empregados trocando olhares preocupados. "O que acontece?" perguntou a Fátima, que passava apressada. "A senhora Leila retornou de Londres com o Sheikh Farid. Estão reunidos com o Sr. Karim na biblioteca desde o amanhecer." Helena sentiu um aperto no peito. Nas últimas semanas, ela e Karim haviam desenvolvido uma rotina confortável. Café da manhã juntos, discussões sobre livros. Ocasionalmente, ela até o acompanhava em compromissos da fundação. Uma proximidade cautelosa florescia entre eles, ainda não romance, mas definitivamente além da cordialidade inicial. Agora, essa frágil paz parecia ameaçada. Dirigiu-se à biblioteca, ignorando os olhares alarmados dos funcionários. Ao aproximar-se, ouviu a voz de Leila estridente em sua indignação. "É um insulto à memória de seu pai. Um Al-Fahim casando-se com uma estrangeira sem linhagem, sem conexões, praticamente uma fugitiva de escândalos. Meu pai valorizava caráter acima de linhagem, Leila, como você bem sabe", respondeu Karim, sua voz controlada, mas tensa. Seu pai esperava que honrasse compromissos familiares estabelecidos há décadas. A voz grave e autoritária devia pertencer ao tio, Sheikh Farid. "Compromissos que você e Leila manipularam para benefício próprio", retrucou Karim. "Tenho os documentos do advogado provando como adulteraram cláusulas do acordo original." Um silêncio chocado. Seguiu-se a esta acusação. Helena pressionou-se contra a parede adjacente à porta, coração acelerado. Estava presenciando uma luta pelo poder que começara muito antes de sua chegada. "Isso é difamação, sobrinho", sibilou Farid. "Estamos apenas protegendo o legado Al-Fahim. Esta brasileira não conhece nossas tradições, nossos valores. Ela tem nome, tio, Helena Mendes, e em 1 mês aprendeu mais sobre os verdadeiros valores de nossa família do que Leila em uma vida inteira." O som de algo, sendo arremessado contra a parede, fez Helena sobressaltar-se. "Você está cego!" gritou Leila. "Essa mulher o está manipulando. Sabe quantos milhões estão em jogo?" Ela pesquisou, planejou. "Chega!" A voz de Karim trovejou. "O conselho será convocado amanhã. Apresentarei minha decisão final e as evidências que coletei sobre suas tentativas de sabotagem. Até lá peço que se retirem de minha casa." "Isso não acabou, Karim", ameaçou Farid. "Temos aliados poderosos no conselho." A porta abriu-se repentinamente e Helena não teve tempo de se afastar. Encontrou-se face a face com Leila e um homem mais velho de barba grisalha, ambos paralisados de surpresa ao vê-la ali. "Espiando brasileira?" zombou Leila. "Comportamento típico de sua classe, suponho." "Apenas passando pelo corredor que leva à minha casa, Leila", respondeu Helena calmamente. "Diferente de você, fui convidada a estar aqui." Os olhos de Leila estreitaram-se perigosamente. "Aproveite enquanto pode. Quando o conselho descobrir seu verdadeiro passado, suas mentiras..." "Leila", interrompeu Farid, lançando-lhe um olhar de advertência. "Não aqui." Lançando um último olhar venenoso a Helena, a dupla afastou-se. Quando Helena entrou, na biblioteca, encontrou Karim de pé junto à janela, costas tensas, mãos apoiadas no parapeito. "Ouvi o suficiente para entender que há uma guerra acontecendo", disse ela, fechando a porta. "Uma guerra da qual você tentou me proteger." Karim virou-se lentamente, parecendo de repente muito cansado. "Política familiar, nada com que deva se preocupar. Quando mencionam meu verdadeiro passado e minhas mentiras, torna-se..." "Minha preocupação", insistiu Helena, aproximando-se. "O que Leila quis dizer?" Karim passou a mão pelo rosto em gesto de frustração. "Contrataram investigadores privados para vasculhar sua vida no Brasil. Estão distorcendo o incidente. Na festa para pintar você como alguém de moral questionável." Helena sentiu o estômago afundar. Mesmo a milhares de quilômetros de distância, aquela noite continuava a persegui-la.
Não tem provas porque não há o que provar, disse com mais confiança do que sentia. Mas isso não importa em julgamentos de reputação. Importa? O conselho é formado majoritariamente por homens tradicionais, admitiu Karim. Preocupam-se com aparências, com o que os outros pensarão. E você? Também se preocupa com o que pensarão se casar com uma mulher manchada por rumores? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados implícitos. Era a primeira vez que discutiam abertamente a possibilidade real de casamento, não como transação, mas como escolha mútua. Karim deu um passo em direção a ela, eliminando a distância física que haviam mantido por semanas. O que me preocupa é o que você pensará de si mesma se for arrastada para este campo de batalha. Familiar. Nossa guerra tem décadas, Helena. Não quero que seja um dano colateral. A sinceridade em sua voz tocou Helena profundamente. Era o mesmo homem que lhe dera um passaporte e liberdade quando poderia tê-la mantido prisioneira. O mesmo que construíra escolas para meninas quando poderia simplesmente ter desfrutado de sua riqueza. E se eu não quiser ser protegida? Perguntou, erguendo o queixo. E se quiser lutar ao seu lado? Algo nos olhos de Karim acendeu-se, uma mistura de surpresa e esperança. Helena, o conselho quer me conhecer? Ótimo, vou até eles. Deixe-me falar por mim mesma, Karim. É a única maneira de enfrentar rumores, com verdade, olhos nos olhos. Contudo, havia uma cláusula secreta, redigida por mãos estrangeiras, temida pelos que mantinham o equilíbrio do trono. Se não gerasse descendência em prazo definido, o acordo poderia ser revogado e seu nome apagado. Descobriu isso numa folha amassada, deixada por uma serva em pânico. Não era amada, apenas tolerada enquanto útil. O grande conselho dos Al-Fahim reuniu-se no salão ancestral da família, um espaço imponente decorado com tapeçarias seculares e objetos que contavam a história de gerações. 12 homens de idades variadas, todos vestidos em trajes tradicionais, ocupavam assentos ao redor de uma mesa oval. Helena, em um terno elegante que escolhera cuidadosamente, rejeitando as opções mais adequadas sugeridas por Soraya, permaneceu de pé ao lado de Karim enquanto era apresentada. Os olhares que recebeu variavam da curiosidade educada à desconfiança evidente. Sheikh Farid ocupava a cabeceira oposta a Karim, com Leila sentada estrategicamente ao seu lado, embora não fosse membro oficial do conselho. Sua presença era uma declaração silenciosa de intenções. Honoráveis membros do conselho Al-Fahim, começou Karim em árabe, sua voz reverberando pelo salão. Apresento a vocês Helena Mendes, que venho considerando como minha futura esposa, conforme os desejos expressos por meu pai em seu testamento. Um burburinho correu pela mesa enquanto um dos homens mais velhos levantava a mão. Sheikh Abdul, o senhor tem a palavra, concedeu Karim. Buscamos esclarecimentos sobre certas questões levantadas a respeito da senhorita Mendes, disse o ancião, alternando para um inglês formal. Preocupações significativas sobre sua adequação como esposa de um Al-Fahim. Helena sentiu seu estômago contrair, mas manteve a postura ereta. Karim deu um passo à frente. Antes de prosseguirmos, gostaria de esclarecer que Helena não está sob julgamento aqui. Este conselho avalia minha aptidão para liderar os negócios familiares, não a moralidade de minha escolha pessoal. Seu pai estipulou que deveria casar-se com alguém digno do nome Al-Fahim, interveio Farid com um sorriso fino. Portanto, a adequação da noiva é sim parte de nossa avaliação. Posso falar por mim mesma? Solicitou Helena, surpreendendo a todos. Após um momento de hesitação, Sheikh Abdul assentiu. Senhores do Conselho Al-Fahim, começou ela, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Nasci em São Paulo, Brasil, filha de acadêmicos que faleceram quando eu era jovem. Formei-me em Relações Internacionais e trabalhei brevemente no setor de comércio exterior antes de circunstâncias imprevistas me trazerem a Dubai. Circunstâncias imprevistas, interrompeu outro membro do conselho.
Refere-se ao escândalo na festa dos Albuquerque, onde foi acusada de comportamento indecoroso com o filho de um político influente. Helena sentiu o sangue drenar de seu rosto. Haviam feito o dever de casa muito mais profundamente do que imaginara. Refiro-me a uma tentativa de agressão da qual fui vítima e pela qual fui subsequentemente culpada devido ao status social. Do agressor, respondeu com voz firme, embora seu coração martelasse. Honestamente, não esperava que tais táticas de intimidação fossem empregadas por um conselho que se diz dedicado à honra familiar. Um silêncio perplexo seguiu-se à sua declaração. Até Farid parecia momentaneamente desconcertado com a franqueza direta. Senhora Mendes, pronunciou-se finalmente o Sheikh Abdul, ninguém aqui busca intimidá-la. Buscamos apenas a verdade. A verdade, Sheikh Abdul, é que certos membros deste conselho contrataram investigadores privados para vasculhar meu passado, distorcer um evento traumático e usá-lo contra mim sem jamais ouvir minha versão dos fatos. Helena olhou diretamente para Leila. A verdade é que há interesses em jogo que nada têm a ver com minha adequação como esposa, mas muito com quem controlará a fortuna e o legado dos Al-Fahim. O silêncio dessa vez foi carregado de tensão. Karim tocou discretamente seu braço, um gesto de apoio silencioso. Sugiro, continuou Helena mais calma, que se o conselho realmente deseja avaliar meu caráter, deveria julgar-me por minhas ações aqui, não por rumores fabricados. A milhares de quilômetros. Nos últimos 2 meses, tenho me dedicado a conhecer os projetos educacionais da Fundação Amina Al-Fahim e acredito profundamente na continuidade desse trabalho. Um dos membros mais jovens do conselho inclinou-se para a frente. A senhorita visitou os centros educacionais? Não apenas visitei, senhor, mas participei de aulas, conversei com as alunas e professoras e iniciei um programa de intercâmbio com universidades brasileiras que poderá beneficiar dezenas de jovens mulheres anualmente. Esta revelação pareceu surpreender até Karim, que a olhou com admiração evidente. Quando eu parti do Brasil, concluiu Helena, foi como uma mercadoria vendida. Karim Al-Fahim ofereceu-me escolha e respeito, quando poderia ter oferecido apenas uma prisão dourada. Se este conselho julga isso inadequado, então talvez sejam os valores do conselho que precisem ser reavaliados, não os meus. As reações ao redor da mesa variaram dramaticamente. Alguns homens pareciam ofendidos, outros pensativos, alguns claramente impressionados. Farid tinha o rosto contorcido em raiva mal contida, enquanto Leila sussurrava furiosamente em seu ouvido. Um discurso comovente, senhorita Mendes, disse Farid recuperando a compostura, mas ainda não abordou a questão principal. Como pode uma estrangeira sem conhecimento de nossas tradições preservar o legado Al-Fahim? Conheço a tradição que mais importa, respondeu Helena sem hesitar. A tradição iniciada por Amina Al-Fahim de usar privilégio para criar oportunidades, de construir pontes entre culturas em vez de muros. Se essa não é a tradição que o Conselho valoriza, então devo realmente questionar o que estão tentando preservar. Karim adiantou-se, colocando-se ao lado dela. O Conselho irá agora deliberar em privado, anunciou ele, encerrando, efetivamente, o interrogatório. Aguardaremos sua decisão. Quando saíram do salão, Helena sentia as pernas trêmulas pela adrenalina. Karim conduziu-a a uma pequena sala adjacente, fechando a porta atrás deles. Foi extraordinária, disse ele, admiração evidente em sua voz. Não sabia sobre o programa de intercâmbio com universidades brasileiras. Porque a iniciativa é recente, admitiu Helena. Comecei as negociações na semana passada, após perceber como poderíamos expandir o alcance da fundação. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Karim. Sem me consultar, queria apresentá-lo como fato consumado, não como uma ideia que precisasse de sua aprovação, respondeu ela, sustentando seu olhar. Afinal, em 1 mês posso não estar aqui para implementá-lo. A menção ao prazo que se aproximava trouxe de volta a gravidade do momento. O aniversário de Karim estava a menos de 3 semanas,
e com ele o prazo final para sua decisão. É isso que deseja? Partir? Perguntou ele, sua voz subitamente vulnerável. Helena desviou o olhar, incapaz de articular a confusão de emoções que sentia. O que começara como uma sentença tornara-se algo mais complexo. Encontrara propósito no trabalho com a fundação, respeito entre muitos dos funcionários e, mais surpreendentemente, uma conexão crescente com o homem à sua frente. Não. Sei mais o que desejo, Karim, respondeu honestamente. Quando cheguei, queria apenas sobreviver e escapar. Agora, um leve toque na porta interrompeu o momento. Nadira entrou, seu rosto normalmente sereno, marcado por preocupação. Perdoem a intrusão, mas precisam saber. Enquanto estavam no conselho, alguém entrou nos aposentos de Helena e revirou seus pertences. O quê? Karim imediatamente ficou alerta. Os seguranças foram notificados? Sim, estão investigando, mas... Nadira hesitou, olhando para Helena. O medalhão que você sempre usa, aquele que pertenceu à sua mãe, desapareceu. Helena levou instintivamente a mão ao pescoço, onde o medalhão de prata com a inicial M sempre repousava. Era sua única lembrança física da mãe, a única conexão tangível com seu passado. Leila, sussurrou Helena, a certeza crescendo. Ela sabia exatamente onde atacar. É possível, mas por quê? Questionou Karim. O medalhão tem valor monetário significativo? Não é apenas prata simples, mas tem valor sentimental imenso e ela sabe disso. Helena sentiu raiva crescer, substituindo o choque inicial. É uma mensagem. Ela está demonstrando que pode tirar de mim o que valorizo mais. Karim trocou um olhar grave com Nadira. Há mais, disse a idosa. Um mensageiro trouxe isto para a senhorita Helena enquanto estavam no conselho. Ela estendeu um envelope lacrado com cera dourada, sem remetente. Helena abriu-o com dedos trêmulos, desdobrando uma única folha de papel. Conheço o verdadeiro conteúdo do medalhão. Se deseja mantê-lo em segredo, venha sozinha ao Oasis Gardens à meia-noite. Diga a qualquer pessoa, e o segredo será revelado ao conselho inteiro. Helena sentiu o sangue gelar. O medalhão tinha um compartimento secreto que ela nunca mencionara. A ninguém em Dubai, nem mesmo a Karim. Dentro havia uma chave minúscula e um pedaço de papel com números que sua mãe insistira que ela nunca mostrasse a ninguém. O que diz? Perguntou Karim, observando a palidez repentina em seu rosto. Helena hesitou. Confiança não vinha facilmente após anos de traições, começando com seu próprio tio. Mas o olhar de genuína preocupação de Karim a fez decidir. Uma armadilha, obviamente, disse entregando-lhe a nota. Querem me atrair para algum lugar isolado. Karim leu a mensagem, seu rosto endurecendo. Não irá sozinha. É precisamente o que desejam. Separar-nos, talvez criar um escândalo ou pior. Mas meu medalhão será recuperado, prometeu ele, mas não às custas de sua segurança. O som de passos no corredor os alertou. A porta abriu-se novamente, revelando Sheikh Abdul e 2 outros membros do conselho. O conselho tomou uma decisão preliminar, anunciou o idoso, seu rosto ilegível. Karim Al-Fahim poderá assumir o controle pleno dos negócios familiares, condicionado ao seu casamento com Helena Mendes, como estipulado no testamento de seu pai. Helena piscou surpresa. Não esperava que o conselho decidisse a seu favor. No entanto, continuou Sheikh Abdul, há uma condição adicional que apenas agora veio à luz. Segundo uma cláusula descoberta recentemente no testamento do falecido Sheikh Al-Fahim, o casamento deve produzir um herdeiro dentro de 1 ano, ou o controle dos negócios reverterá ao conselho. A revelação atingiu Helena como um golpe físico. Não era apenas um casamento que estavam exigindo, mas seu corpo, sua função reprodutiva. A humilhação queimou seu rosto enquanto Karim avançava, furioso. Essa cláusula jamais existiu no testamento original. É uma fabricação, uma tentativa transparente de manipulação. Temos a documentação autenticada, com o selo, e a assinatura de seu pai, respondeu Sheikh Abdul, parecendo genuinamente desconfortável. Foi apresentada por seu tio Farid,
que afirma que seu pai a manteve em segredo por temer que você pudesse tentar contorná-la. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Os últimos 2 meses de lenta construção de confiança, de encontrar propósito, de começar a imaginar um futuro aqui, tudo desmoronava. Ela seria reduzida novamente a um objeto, um receptáculo para a continuação de uma linhagem. Agradeço ao conselho por sua decisão e clareza, disse Helena, surpreendendo a todos com sua voz calma, quase fria. Sheikh Abdul, poderia fornecer-me uma cópia dessa documentação recém-descoberta para estudo? O idoso hesitou, claramente não esperando tal solicitação de uma mulher que acabara de ser reduzida a uma incubadora. Após um momento, assentiu. Será providenciado. O conselho se reunirá novamente na véspera do aniversário de Karim para a decisão final. Quando os membros do conselho saíram, Karim virou-se para Helena, desolação evidente em seus olhos. Helena, eu juro que não sabia. Não. Precisa jurar. Interrompeu ela, a mente trabalhando rapidamente. Estamos sendo manipulados, isso é óbvio. A questão é, por quem exatamente e por quê? Farid e Leila, certamente, mas... Não, há algo maior. Helena começou a andar pela sala, conectando peças mentalmente. Primeiro o roubo do medalhão, depois esta nota misteriosa. Agora uma cláusula descoberta sobre um herdeiro. Tudo acontecendo simultaneamente como uma operação coordenada. Nadira, que permanecera silenciosamente observando, finalmente falou. Há décadas sirvo a esta família. Vi Sheikh Mahmud, seu pai, redigir o testamento final. Karim. Ele jamais incluiria tal cláusula. Seu pai respeitava profundamente sua mãe e seu direito de escolher quando e se teria filhos. Então é uma falsificação, concluiu Karim. Mas seria difícil provar isso em menos de 3 semanas, especialmente com os recursos que Farid tem à disposição. Helena parou subitamente, uma ideia formando-se. A menos que, murmurou, olhando para Nadira. Você disse que serviu esta família por décadas. Conheceu minha mãe? A pergunta aparentemente desconexa confundiu Karim, mas Nadira ficou absolutamente imóvel, seu rosto uma máscara de choque. Sua mãe? Repetiu a idosa. Minha mãe, Maria Mendes. Helena aproximou-se da mulher mais velha. O medalhão que foi roubado tinha um M gravado. Sempre assumi que fosse de Maria, mas poderia ser. Mendes não é seu sobrenome verdadeiro, sussurrou Nadira, lágrimas formando-se em seus olhos. É Mahmud. Você é filha de Buracentu Sofia Mahmud, a irmã mais nova de Sheikh Mahmud Al-Fahim. Karim empalideceu, recuando um passo. O que está dizendo, Nadira? Meu pai não tinha uma irmã. Tinha, mas ela foi removida da história familiar após fugir com um professor brasileiro há mais de 30 anos. A idosa tremia agora. Reconheci seus olhos no momento em que a vi, criança. São os olhos de sua avó, os mesmos que Sofia tinha. Impossível, murmurou Karim, olhando para Helena como se a visse pela primeira vez. Se isso fosse verdade, seríamos primos, completou Helena, a revelação atingindo-a como uma onda. E eu seria uma Al-Fahim, por direito de nascimento. Uma herdeira legítima, acrescentou Nadira. Com potencial reivindicação a uma parte da fortuna familiar, independentemente de casamento. As implicações eram estonteantes. Se Helena realmente fosse sobrinha do falecido Sheikh, filha de sua irmã exilada, isso explicaria o desespero de Farid e Leila para removê-la do caminho, e sua insistência na cláusula do herdeiro, sabendo que casamento entre primos próximos seria problemático. O medalhão, disse Helena subitamente. A chave e os números dentro dele poderiam ser de um cofre? Algum tipo de prova que minha mãe deixou? Sofia sempre foi precavida, confirmou Nadira. Se previu que sua filha poderia um dia retornar, teria deixado evidências irrefutáveis de sua identidade. E agora Leila tem o medalhão. Karim passou a mão pelo cabelo em frustração. Se descobrir o que contém, já sabe, ou suspeita, concluiu Helena. Por isso armou essa charada com a nota. Quer me atrair para longe da proteção da mansão. Um pensamento terrível ocorreu-lhe então. Se sou uma Al-Fahim,
Isso significa que meu tio Fernando sabia? Que me vendeu para minha própria família sem me contar a verdade? A traição era quase insuportável de contemplar. Teria passado toda a sua vida sem conhecer sua verdadeira herança, se o destino, ou a ganância de seu tio, não a tivesse trazido de volta ao berço de sua linhagem materna. Karim aproximou-se, tomando suas mãos nas dele. Precisamos de provas concretas antes do conselho final. Precisamos recuperar seu medalhão e descobrir o que esses números significam. Helena assentiu, a mente ainda processando a enormidade da revelação. E quanto à nota? A ameaça de expor o segredo do medalhão. Uma armadilha que não cairemos, respondeu Karim firmemente. Enfrentaremos isso juntos como família. A palavra pairou entre eles, carregada de novos significados e complicações. Primos, potenciais herdeiros rivais, noivos arranjados, tantas camadas de conexão, algumas escolhidas, outras impostas pelo sangue e circunstância. Família, repetiu Helena, testando a palavra. Parece que voltei para casa sem saber que estava retornando. A noção era simultaneamente reconfortante e aterradora. Encontrar as suas raízes apenas para descobrir que elas cresciam em solo muito mais perigoso do que jamais imaginara. O que ninguém previu foi o que aconteceu durante a noite da tormenta no deserto. Na escuridão, quando todos os outros deixavam, o salão alagado, seus olhares se cruzaram. Ele, apesar da tempestade, estendeu-lhe não um abrigo, mas uma opção de fuga, um passaporte e um cartão de crédito. Liberdade, disse, sem aprender com palavras. Nada pediu. Ela, comovida, nada prometeu, mas não partiu. Os dias que se seguiram transcorreram num turbilhão de descobertas e perigos. O medalhão de Helena permanecia desaparecido, mas os números gravados em seu interior, memorizado por ela desde a infância como um mantra secreto, conduziram-nos a um cofre bancário em nome de Sofia Mahmoud. Preciso de documentação oficial para acessá-lo, explicou o gerente do Emirates International Bank, examinando o passaporte brasileiro de Helena com evidente ceticismo. Compreendo suas preocupações, Sr. Dabas, interveio Karim, mas como pode ver, esta é uma situação extraordinária. O banqueiro hesitou, olhando de Helena para Karim, Sheikh Al-Fahim, sem evidência concreta de que esta senhora é realmente filha da titular do cofre. Helena sentiu a frustração crescer. Estavam tão perto, mas sem o medalhão ou qualquer documento que provasse sua filiação, o conteúdo do cofre, possivelmente a chave para sua verdadeira identidade, permanecia inacessível. Foi quando Nadira, que insistira em acompanhá-los, adiantou-se. Tenho algo que pode ajudar. Ela retirou de sua bolsa um envelope amarelado pelo tempo. Guardei isto por 30 anos, esperando que um dia pudesse ser necessário. Do envelope, extraiu uma fotografia antiga. Nela, uma jovem mulher de notável semelhança com Helena sorria para a câmera segurando um bebê nos braços. Ao lado dela, um homem de óculos e barba aparada, claramente brasileiro, a envolvia com um braço protetor. No verso da foto, uma inscrição. Sofia, Paulo e Helena Mahmoud Mendes, Rio de Janeiro, 1995. Sofia me enviou esta foto meses depois de partir, explicou Nadira, sua voz embargada pela emoção. Pediu-me que a guardasse em segredo, como prova de que estava segura e feliz. O gerente examinou a fotografia cuidadosamente, comparando o rosto do bebê com o de Helena. Isto é, incomum, mas considerando as circunstâncias e o envolvimento do Sheikh Al-Fahim. Ele finalmente assentiu. Acompanhem-me, por favor. O cofre continha um conjunto de documentos meticulosamente organizados. A certidão de nascimento original de Helena com seu nome completo. Helena Sofia Mahmoud Mendes. O testamento de Sofia, redigido quando Helena tinha 5 anos, detalhando sua herança e direitos como membro da família Al-Fahim. Cartas trocadas secretamente entre Sofia e seu irmão Mahmoud ao longo dos anos. E, finalmente, uma carta endereçada a Helena, para ser aberta caso retornasse a Dubai. Com mãos trêmulas, Helena abriu o envelope selado. Minha amada filha,
Se está lendo estas palavras, significa que encontrou seu caminho de volta às suas origens. Não sei que idade tem agora, ou que circunstâncias a trouxeram de volta à terra de minha família, mas sinto que este dia chegaria. Nasci Sofia Al-Fahim, única filha entre 3 irmãos. Cresci amada, mas sufocada por expectativas e tradições que não me permitiam respirar. Quando conheci seu pai, Paulo Mendes, um professor brasileiro convidado para lecionar na Universidade de Dubai, encontrei não apenas amor, mas liberdade. A decisão de partir não foi tomada levemente. Seu tio, Mahmoud, um homem de coração generoso, embora limitado por suas obrigações, foi o único a apoiar-me secretamente. Prometeu que meus direitos como Al-Fahim seriam preservados e que você, minha filha, nunca seria esquecida na história familiar. Se estou ausente quando ler isto, saiba que cada momento longe de Dubai foi vivido em liberdade verdadeira sem arrependimentos. E saiba também que você carrega em si 2 linhagens poderosas, a determinação dos Al-Fahim e a paixão pela liberdade dos Mendes. Seu lugar no mundo, querida filha, não é determinado pela geografia ou pelo sangue, mas pelas escolhas que faz com o coração aberto. Com amor eterno, sua mãe Sofia. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Helena enquanto ela passava a carta a Karim, que a leu com igual emoção. Entre os documentos, havia também um adendo ao testamento de Sheikh Mahmoud, autenticado e nunca contestado, reconhecendo formalmente Helena como uma Al-Fahim e garantindo-lhe direitos sobre uma parte da fortuna familiar, independentemente de casamento. Seu pai sabia, disse Helena, voltando-se para Karim. Sabia sobre mim durante todo esse tempo e criou um caminho para que pudesse reclamar seu lugar, caso retornasse, completou ele, examinando o documento legal. Este adendo invalidaria completamente as reivindicações de Farid sobre o controle exclusivo do conselho. Um pensamento perturbador ocorreu a Helena. Meu tio Fernando. Ele deve ter descoberto de alguma forma. Foi por isso que me vendeu especificamente para você. Não para qualquer homem rico, mas para minha própria família. Provavelmente esperava uma compensação muito maior quando a verdade viesse à tona, concluiu Karim com desgosto. Usou-a como peça de negociação sem revelar seu verdadeiro valor. Nadira, que examinava os outros documentos, levantou-se subitamente. Precisamos retornar à mansão imediatamente. Com estas provas, podemos convocar o conselho e expor as manipulações de Farid. Ainda não, interveio Helena, sua mente trabalhando rapidamente. Precisamos recuperar meu medalhão primeiro, não por seu valor sentimental, mas porque pode haver algo mais que minha mãe escondeu nele. Algo que Leila suspeita, pela urgência com que o roubou. A noite da reunião secreta em Oasis Gardens aproximava-se, e apesar das objeções de Karim, Helena insistia em comparecer, não sozinha como solicitado, mas com um plano cuidadosamente elaborado. É uma armadilha óbvia, repetiu Karim enquanto discutiam os detalhes em sua biblioteca particular. Exatamente por isso precisamos usar a oportunidade, argumentou Helena. Leila espera que eu vá sozinha, desesperada e vulnerável. Não esperará um confronto em seus próprios termos. O plano foi meticulosamente preparado, enquanto Helena encontraria Leila no local designado, aparentemente sozinha. Karim e seguranças discretos estariam posicionados estrategicamente. Mais importante, um advogado de confiança já estava preparando os documentos necessários para a apresentação ao conselho, baseados nas evidências encontradas no cofre. Oasis Gardens, apesar do nome, não era um jardim, mas um restaurante, exclusivo afastado da cidade, cercado por dunas e com vista privilegiada para o oceano. Às 23h45, Helena desceu de um táxi na entrada iluminada por tochas, vestindo um conjunto simples mas elegante que lhe permitiria movimento livre caso necessário. Seguindo as instruções deixadas na recepção, foi conduzida a um gazebo privativo no extremo da propriedade, isolado o suficiente para uma conversa sem testemunhas, exatamente como Leila planejara. Sua prima aguardava, impecavelmente vestida como sempre, o medalhão de Helena ostensivamente pendurado em seu próprio pescoço, um insulto calculado.
Pontual, brasileira, comentou Leila com um sorriso frio. Ou devo dizer, prima? O termo de reconhecimento surpreendeu Helena, que esperava um jogo mais prolongado. Então sabe. Suspeitei desde o primeiro momento, respondeu Leila, tocando o medalhão com estudada casualidade. Seus olhos, os mesmos olhos de Sofia nas fotografias que meu pai escondeu por décadas. Fotografias que não conseguiu destruir completamente, concluiu Helena, recordando as revelações de Nadira. Assim como não conseguiu apagar toda a menção a ela nos registros familiares. Leila ergueu uma sobrancelha, claramente irritada pela falta de surpresa de Helena. Vejo que a velha Nadira finalmente revelou o que sabia. Ela sempre foi leal demais à memória de Sofia. O que quer, Leila? Helena decidiu ir direto ao ponto. Não me atraiu até aqui apenas para confirmar minha identidade. Um sorriso calculista curvou os lábios da mulher. Quero oferecer um acordo. Sua parte da herança Al-Fahim, em troca de sua partida definitiva. Volte ao Brasil. Assine uma renúncia formal a qualquer reivindicação sobre a fundação ou empresas e viverá confortavelmente pelo resto de sua vida. E se eu recusar, então certos documentos incriminadores sobre sua mãe serão liberados. A ameaça veio acompanhada de um brilho perigoso nos olhos de Leila. Cartas que sugerem que ela não apenas fugiu, mas roubou informações comerciais valiosas antes de partir, suficiente para manchar permanentemente a reputação dos Mahmoud Mendes e possivelmente iniciar uma investigação criminal retroativa. Helena manteve a expressão neutra, embora seu coração acelerasse. Não esperava esta jogada específica. Documentos que suspeito serem tão falsificados quanto a cláusula sobre o herdeiro que seu pai apresentou ao conselho. Foi a vez de Leila parecer surpresa. Como sei sobre a falsificação? Helena permitiu-se um pequeno sorriso. Porque encontrei os documentos originais que minha mãe preservou, incluindo cartas entre ela e Sheikh Mahmoud que provam que ele apoiou sua saída e manteve contato ao longo dos anos. Esta revelação claramente abalou Leila, mas ela recuperou-se rapidamente. Documentos que ninguém jamais verá se algo acontecer com você esta noite, ameaçou, seu tom tornando-se abertamente hostil. Acidentes ocorrem no deserto, Helena. Pessoas desaparecem. O momento da verdade havia chegado. Helena sabia que precisava jogar sua cartada final. É interessante que mencione desaparecimentos, Leila, especialmente considerando que tudo que descobri hoje já foi entregue ao Conselho Al-Fahim em sessão de emergência que ocorre neste exato momento. Esta era a parte mais arriscada do plano, o blefe. O Conselho seria realmente convocado, mas apenas no dia seguinte. Helena contava com a incerteza para forçar a mão de Leila. Está mentindo, acusou Leila, mas a dúvida era clara em sua voz. Por que acha que Karim não está aqui tentando me proteger? Continuou Helena avançando lentamente. Porque está apresentando as evidências ao conselho, enquanto mantenho você ocupada. Foi neste momento que o telefone de Leila tocou. Ela olhou para a tela com crescente alarme, antes de atender. Pai? O que? Quando? Impossível. A expressão de choque genuíno confirmou a Helena que seu blefe funcionara. De alguma forma, o conselho realmente havia sido convocado com urgência. Karim deve ter acelerado o plano assim que ela partiu para o encontro. Parece que seu tempo acabou, Leila, disse Helena, estendendo a mão. Meu medalhão, por favor. A fúria transformou o rosto de Leila. Em um movimento repentino, ela arrancou o medalhão do pescoço e o arremessou para além do gazebo em direção às dunas escuras. Encontre-o você mesma, gritou antes de partir apressadamente. Helena correu para a direção onde o medalhão havia desaparecido, o coração apertado. Aquela pequena peça de prata era sua última conexão tangível com a mãe que perdera tão cedo. Sob a luz fraca da lua, começou a examinar a areia metodicamente. Foi como Karim a encontrou 15 minutos depois, de joelhos na areia, procurando meticulosamente. Helena! Ele correu em sua direção, evidente preocupação em sua voz. Está ferida? Leila, estou bem, assegurou-lhe sem interromper a busca. Ela apenas
Jogou o medalhão para algum lugar aqui. Compreendendo a importância daquele objeto, Karim ajoelhou-se ao seu lado, juntando-se silenciosamente à busca. Trabalharam lado a lado por quase meia hora, até que o brilho discreto da prata finalmente revelou-se sob um arbusto ressequido. Aqui! Exclamou Karim, recuperando cuidadosamente o medalhão. Helena o tomou com mãos trêmulas, examinando-o para assegurar-se de que não estava danificado. O mecanismo secreto ainda funcionava, e o compartimento interno estava vazio, como esperava, já que memorizada os números há muito tempo. Obrigada, disse simplesmente, recolocando-o no pescoço onde pertencia. Karim ajudou-a a levantar-se, mantendo suas mãos nas dela por um momento a mais que o necessário. O conselho está reunido, informou. Não era parte do plano original, mas quando Nadira revelou a outros membros antigos o que descobrimos, eles insistiram em uma sessão imediata. Então, não foi um blefe? Helena sorriu, surpreendida pela coincidência. Aparentemente, não, ele retribuiu o sorriso. O destino parece determinado a acelerar nossas vidas ultimamente. No caminho de volta à cidade, Karim explicou que Farid havia sido confrontado com as evidências da falsificação e, acuado, implicara Leila como a mentora do plano. A traição interna apenas fortaleceu a posição de Karim perante o conselho. E minha identidade? Perguntou Helena. Como reagiram? Com choque inicialmente. Depois, com fascínio pela história de Sofia. Sua mãe era claramente amada e respeitada antes de partir. Sheikh Abdul até mencionou que você tem os mesmos olhos desafiadores dela. A ideia de ser comparada à mãe que mal lembrava encheu Helena de um calor inesperado. Durante toda a sua vida, sentira-se desenraizada, sem conexão, profunda com seu passado. Agora descobria não apenas raízes, mas um legado. Ao chegarem à mansão Al-Fahim, encontraram o conselho ainda reunido, agora em um ambiente menos formal. O Sheikh Abdul ergueu-se para recebê-los, seu rosto austero, suavizado por um raro sorriso. Bem-vinda à sua casa ancestral, Helena Al-Fahim, disse formalmente usando pela primeira vez seu nome materno. A cerimônia que se seguiu foi breve, mas profundamente significativa. Helena foi oficialmente reconhecida como membro da família Al-Fahim, sobrinha do falecido Sheikh Mahmud, com todos os direitos e responsabilidades correspondentes. O adendo ao testamento foi autenticado e registrado, garantindo sua posição independente de qualquer casamento. Quanto a Farid e Leila, foram removidos do conselho familiar e suas responsabilidades nas empresas seriam transferidas gradualmente. Não haveria exposição pública do escândalo. Os Al-Fahim protegiam ferozmente sua privacidade, mas seu poder dentro da dinastia estava permanentemente diminuído. Quando a reunião finalmente encerrou-se, já passava das 3 da manhã. Helena encontrou-se sozinha com Karim na mesma biblioteca, onde semanas antes ele lhe oferecera um passaporte e liberdade durante a tempestade. É uma reviravolta interessante, comentou ela, examinando um retrato de família onde podia agora identificar sua mãe entre os irmãos. Vim como uma noiva comprada e descobri-me uma herdeira por direito próprio. E eu descobri que a mulher que considerava minha futura esposa é, na verdade, minha prima, acrescentou Karim, um leve desconforto em sua voz. A questão que pairava entre eles finalmente precisava ser abordada. Onde isso nos deixa, Karim? Perguntou Helena diretamente. O acordo original obviamente não pode prosseguir agora. Ele assentiu, passando a mão pelo cabelo em um gesto que ela agora reconhecia como sinal de nervosismo. Tecnicamente, casamentos entre primos são permitidos e até comuns em muitas famílias tradicionais, mas não é o que desejamos, completou Helena suavemente. Não como foi arranjado. Não. Karim encontrou seu olhar, a honestidade evidente em sua expressão. Nestes 2 meses, conheci uma mulher extraordinária, por quem desenvolvi profundo respeito e afeto. Não uma mercadoria, não uma solução para um problema de sucessão. Apenas Helena. O calor que se espalhou pelo peito dela
não era inteiramente inesperado. Apesar das circunstâncias bizarras de sua chegada, uma conexão genuína havia se formado entre eles, uma que transcendia arranjos e obrigações. O prazo para seu aniversário ainda existe, observou Helena. Sem um casamento, o controle da fundação está agora garantido pela cláusula que reconhece você como Al-Fahim, explicou Karim. Juntos, representamos a maioria necessária para controlar o conselho, mesmo sem um casamento formal. Juntos, repetiu Helena testando a palavra. Como família, não como casal. Como parceiros, pelo menos na administração do legado familiar. Karim deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Quanto ao resto, acredito que merecemos a chance de descobrir o que podemos ser um para o outro, quando todas as obrigações e arranjos são removidos da equação. Helena sentiu-se simultaneamente libertada e ancorada, livre das expectativas impostas, mas finalmente conectada a algo maior que si mesma. Minha mãe escreveu que meu lugar no mundo não seria determinado pela geografia ou pelo sangue, mas pelas escolhas que eu fizesse com o coração aberto, disse, tocando o medalhão que agora carregava com novo significado. E qual escolha seu coração aberto sugere agora? Perguntou Karim, sua voz quase um sussurro. Helena sorriu, a clareza finalmente alcançada após meses de turbulência e descobertas. Ficar. Não. Como obrigação ou arranjo, mas como escolha. Conhecer minha família, minha herança, e este homem intrigante que ofereceu liberdade quando poderia ter oferecido apenas uma prisão dourada. O sorriso que iluminou o rosto de Karim foi mais radiante que o nascer do sol no deserto. Bem-vinda. Ao lar Helena Al-Fahim, disse ele estendendo a mão para ela. Quando seus dedos se entrelaçaram, Helena sentiu-se como a protagonista de um conto moderno das 1001 Noites. Não uma princesa resgatada, nem uma noiva vendida, mas uma mulher que encontrara sua própria história, seu próprio poder e, talvez, seu próprio amor. O sol. Nasceria em breve sobre Dubai, banhando de dourado os arranha-céus e as dunas antigas. Para Helena, seria o primeiro amanhecer de uma vida inteiramente nova. Uma vida que, ironicamente, começara com uma transação comercial e terminara com a descoberta de suas verdadeiras origens. O medalhão repousava contra seu peito, não, mais um símbolo de perda, mas de continuidade. Dentro dele, Helena colocara um novo papel com palavras simples, mas poderosas. Escolhi ficar. Depois de uma vida inteira sendo definida por outros, Helena Sofia Mahmoud Mendes Al-Fahim finalmente escrevia sua própria história. E nas páginas por vir, havia espaço para aventura, propósito, família e, sim, talvez até para amor. Um amor não arranjado ou comprado, mas escolhido livremente por dois corações que se encontraram no improvável território entre tradição e modernidade, entre obrigação e desejo, entre Oriente e Ocidente. Como sua mãe antes dela, Helena descobriu que a verdadeira liberdade não estava em fugir de suas raízes, mas em reclamá-las em seus próprios termos. E naquela madrugada dourada do deserto, deu o primeiro passo em uma jornada inteiramente sua. Em seu aniversário, quando cumpriu todas as condições, enfim decidiu-se. Ela permaneceria, não como promessa cumprida, mas como promessa feita, àquele homem, a si mesma, ao destino que havia traçado. Quando o conselho reuniu-se novamente, os murmúrios cessaram, pois diante deles estava uma mulher que conhecia seu próprio poder. E ele, que poderia tê-la comprado, ofereceu-lhe liberdade. Para muitos foi inexplicável, para ela, sua redescoberta, uma transação que, ironicamente, custou-lhe tudo o que possuía, sua identidade, sua solidão, seu antigo ser, e, em troca, encontrou o que sempre buscou, um lar. Fim da história. Queridos ouvintes, a história de Helena e Karim acaba aqui, mas o eco de suas escolhas permanece. Como o medalhão que guarda segredos preciosos, nosso canal abriga outras narrativas igualmente cativantes, histórias de descobertas, renúncias e recomeços.
Se você se identificou com a jornada de uma mulher que foi vendida como noiva apenas para descobrir que já pertencia por direito ao mundo onde foi inserida, deixe seu like e compartilhe suas impressões nos comentários. O que você faria no lugar de Helena? Escolheria ficar ou partir? Para explorar outras narrativas que transitam entre culturas, tradições e modernidade, inscreva-se em nosso canal. Toda semana, uma nova história espera por você. Talvez a próxima seja aquela que responderá às perguntas do seu próprio coração. E se este conto das 1001 Noites contemporâneo tocou sua alma, ative as notificações. Como o sol que nasce sobre Dubai, iluminando tanto arranha-céus quanto dunas antigas, novos relatos surgirão para iluminar seu dia. A história de Helena começou com uma transação e terminou com uma escolha.